Ali o inimigo traça, desde a ida de Jesus para o céu até o fim, a destruição de todos, depois do milênio, tudo que vai acontecer. Por isso que ele odeia esse livro, ele odeia a Bíblia, ele odeia o grande conflito e não quer que ninguém saiba. Por causa que ali está tintim por tintim todos os planos dele, até o fim. Então que você possa orar quando entregar esse livro, entregar para os seus amigos. A irmã White fala que o grande conflito é um livro que sozinho ele evangeliza um quarteirão inteiro. Ele é luz para um quarteirão inteiro. Então quem não leu, nunca leu ele, fica de lição de casa, entregue para o seu amigo e também pegue um depois para você ler, que é uma bênção o estudo dele. Aqui, então eu vou falar bem sucinto aqui sobre movidos pela missão. É o título do sermão de hoje. Nós vamos começar amanhã a série evangelística aqui, Vencendo, Jesus Venceu. Tema maravilhoso, né? A gente já sabe o fim desde o princípio aqui, né? Quem foi que venceu? Jesus. Então a gente não precisa temer nada, né? Tem gente que fica com medo de spoiler, né? Quando vai ver um filme ou um livro, não conta o fim. A Bíblia aqui a gente já sabe que desde o princípio Jesus Cristo venceu. E amém por isso. Nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor é vencedor. Ele não é perdedor. E nós vamos ver durante a semana inteira as 7 vitórias de Jesus. Jesus venceu em tudo, irmãos. Ele não perdeu uma única vez. E aleluia por isso. E aqui a gente vai estudar hoje Lucas 24. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos pegar aqui um tema diferente do da semana, para a gente entender um pouquinho a missão que a Igreja de Deus tem nos nossos tempos. Tem algum irmão aqui que não trouxe uma Bíblia, não tem Bíblia para ler? Levanta a mão que a gente leva uma Bíblia para você, para todo mundo acompanhar junto aqui. Quem não tem no celular ou esqueceu, pode levantar a mão. Ninguém? Amém? Todo mundo trouxe a palavra do Senhor? Vamos abrir aqui em Lucas 24. Esse é um capítulo bem conhecido, né? Os discípulos no caminho de Emaús, né? Eu acho que todo mundo já deve ter lido essa parte aqui. E nós vamos tirar uma lição grandiosíssima da palavra de Deus nesse sábado, aprendendo com o exemplo desses 2 discípulos aqui. Todos acharam? Amém? Então vamos ler juntos aqui. A gente vai ler do 13 ao 20. Então fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, os discípulos discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: quem é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavra e obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que ele fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é esse o 3º dia que tais coisas sucederam. Vamos curvar a fronte e falar com o nosso Deus? Pai amado que habita os altos céus, honrado e engrandecido seja seu santo nome, Senhor. Pai, abrimos a Tua palavra, lemos ela, Pai, e pedimos agora que Seu Santo Espírito possa estar tocando na nossa mente, no nosso coração, para compreendermos o que o Senhor quis deixar na Tua palavra para nós, Pai. Que, com o exemplo desses 2 homens, nós possamos entender a mensagem e a missão que o Senhor tem deixado para cada um de nós aqui, Pai. Que quem fale não seja eu, Pai, mas sim o Seu Santo Espírito nesse momento. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente ver que desde o princípio da Bíblia já tinha a mensagem de um Salvador. Nós estudamos isso essa semana, né? O Senhor pisou
a cabeça da serpente. Em Gênesis 3, Adão e Eva receberam essa mensagem e eles compreenderam. Alguém iria vir e suprir essa lacuna que a gente deixou. Por a gente ter acreditado em Lúcifer, alguém deveria vir e pagar aquele preço. Por causa que eles iriam morrer, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Em quem? Cristo Jesus. Amém, né? Mas eles não sabiam quem é que viria. Mas eles acreditaram na promessa de Deus. E a gente leu o Antigo Testamento inteiro e todos queriam o quê? A vinda do Messias, a vinda do ungido. O rei davídico, alguém especial que iria libertar o povo. E eles passaram ali o Antigo Testamento inteiro, vendo sinais através do tabernáculo, das oferendas, representando o Cristo que eles iria vir, mas eles não sabiam quem era, mas confiando na palavra de Deus. E agora no Novo Testamento nós vemos quem? O Cristo nascendo, como a gente viu em Apocalipse 12, né? O varão que há de reger todas as terras estava ali, e eles estavam preparados para ele? Sim ou não? Não, só algumas pessoas ali que souberam. O povo de fora lá, aqueles sábios vieram ver Jesus ali e o próprio povo de Deus não estava preparado para a vinda do Messias, só algum deles. E aí a gente vê que o ministério inteiro de Cristo era mostrar a forma que nós devemos adorar e levar uma vida como cristãos. E o povo acontecia o quê? Aceitavam, era muito bom ter curas e milagres, né? Mas a gente via que os líderes que eram para estar mais próximos de Deus não reconheceram eles. E incentivaram o povo a matar e sacrificar o Cordeiro de Cristo. E aqui, Jesus com seus 12 discípulos ali, fala para eles isso, ensina para eles e dá uma missão para cada um deles, mas eles não estavam preparados. E esse é o contexto que a gente chega em Mateus 24. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e agora ele estava ali naquele dia que estava ressuscitado, e ele tirou uma tarde inteira para passar com 2 discípulos que a gente nem conhece direito. A gente sabe que os principais é Cleopas, a única vez que fala o nome dele na Bíblia é esse, e o outro a gente nem sabe o nome. Mas Jesus teve a preocupação de passar uma tarde inteira dando um estudo bíblico para 2 filhos dele que estavam ali perdidos e desanimados. E aqui a gente vai estudar aqui o verso 13 a 16 e a gente vai pegando pontos aqui para a gente ir aprendendo. Então vamos ver aqui o primeiro. Lucas 24, 13 a 16. Eu vou pegar minha água aqui, senão eu vou ficar rouco. Espero que não caia. Então vamos lá, vamos ler junto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para a aldeia chamada Emaús, à distância de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, os discípulos discutiam, o próprio Cristo se aproximou e ia com eles. E os seus olhos parece que estavam como impedidos de reconhecer. Nessa primeira parte, nós vemos aqui que eles estavam andando de Jerusalém a Emaús. Era mais ou menos 60 estádios. Se a gente pega aqui, a métrica hoje nossa, né? Eles tinham várias diferentes, né? Então, um estádio, 60 estádios, mais ou menos dava 12 quilômetros. Deve ser aqui daqui, Santo Amaro, passou mais ou menos uns 12 quilômetros ou menos? Mais ou menos isso. Mas qual que era o problema? Eles estavam num lugar que era muito pedregoso. Se vocês verem aonde é o caminho de Emaús, então eles tinham que subidas, descidas, eles iam com estilo como se fosse uma vara para ajudando eles a não cair, tropeçar, para não se machucar. E ali eles passavam uma tarde inteira andando para chegar em Emaús, que a gente vê que Jesus passa a tarde com eles, né? Se você pega 12 quilômetros, eu não sei quem corre aqui, eu corro. 12 quilômetros você vai fazer mais ou menos em 1 hora, chutando muito 1h30, se for andando é 2. Mas imagine uma tarde inteira, é muito tempo, né? Então a gente vê que o percurso era o quê? Muito difícil deles fazerem, que eles tinham que ir muito devagar para não se acidentar. Então a gente está vendo aqui que Jesus chega perto deles e eles estão cabisbaixos, e ali fala que é como se eles estivessem impedidos de ver Jesus ali. Vamos continuar lendo. Vamos ver agora deixa eu passar aqui. 25 a 27. Não, desculpa. 17 a 24. Pulei 1. Fala assim: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E aí ele continua aqui. E lhe perguntou: quais? E lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, mediante a Deus e a de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse ele, que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. 22, e é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltando dizendo terem tido uma visão de anjos aos quais afirmavam que ele estava livre. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então aqui eles estavam tristes porque Jesus morreu. Lembra que Jesus já tinha falado para eles várias vezes que ele deveria padecer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus avisou várias. Se a gente pega os capítulos anteriores, a gente vê isso. E mesmo assim eles esqueceram isso. E ali a gente vê que Jesus aparece para aquelas mulheres, o anjo aparece, fala: Jesus ressuscitou, vai dar essas boas novas para eles. E mesmo assim, eles ali não acreditam. Se a gente vê em Deuteronômio, quando a pessoa entrava em juízo, ela precisava de pelo menos 2 pessoas que alegassem que ela fez uma coisa errada para ela ser condenada. Então, naquela época, se pelo menos 2 pessoas falarem alguma coisa, você acreditava. E aqui Jesus mandou mais de 2 pessoas para dar a mensagem para os discípulos, para trazer alento ao coração deles que ele tinha ressuscitado, e eles não acreditavam. Mesmo ali, a gente vê que Pedro sai correndo, entra no sepulcro e fica maravilhado. A gente vai estudar isso um pouco na semana. Mas ele fica maravilhado, ele vê que Jesus não está mais ali. Mas mesmo assim, eles não acreditavam na palavra deles. É interessante da gente ver, eu vou ler aqui para vocês no Eventos Finais, capítulo 13, que a irmã White fala desse momento específico. E olha aqui o que aconteceu. Olha aqui o que a irmã White fala. Antes da sua crucifixão, o Salvador explicou aos seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes as suas palavras na mente e no coração. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhe do espírito ao chegar o tempo de prova, e estas o encontrou desprevenido. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. O que aconteceu? Jesus, como eu falei, já tinha falado para eles, era para eles estarem preparados para aquele momento de prova, mas eles não estavam preparados. E aquele baque foi tão grande, a crucifixão de Cristo e tudo que aconteceu naqueles dias, que era como se eles nunca tivessem sido advertidos por Jesus. Será que as amarguras da vida, os problemas, alguma vez pegam a gente desprevenidos, iguais esses discípulos? A gente sabe das palavras de Deus, a gente compreende o que Jesus quer para a nossa vida, mas tem vezes que a gente não está preparado e quando acontecem essas coisas, a gente é pego desprevenido e a gente perde a nossa fé. E isso aconteceu com os discípulos, e volta e meia acontece com a gente. A gente é pego desprevenido, a gente não está preparado, e aí vem uma tentação, alguma coisa ruim, e o que acontece? A gente cai. Isso acontece com a gente de novo. Mas tinha um grupo de pessoas que estava preparado, entenderam a mensagem de Jesus, e estava na mente deles. E a gente vai abrir aqui, vamos voltar para Mateus 27, 62 e 66. Vamos ver que grupos de pessoas compreenderam a palavra de Jesus e estavam ali esperando a ressurreição deles. Vamos lá para Mateus 27, 62 a 66. Todos acharam?
Amém? Então vamos ler juntos aqui. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei? Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último engano pior que o primeiro. E disse-lhes Pilato: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixaram ali a escolta. Pode voltar agora para Lucas que a gente vai continuar. Então, quem era que sabia da mensagem de Deus e guardou ela? Os fariseus, os saduceus, todos aqueles líderes. Aqueles que eram os inimigos de Cristo sabiam da mensagem dele e acreditaram naquela palavra de Jesus. E o que eles falaram? Vamos se precaver. Imagine chegar os discípulos, tira a pedra, rouba o corpo de Jesus e fala que ele ressuscitou. O nosso problema vai ser muito maior do que o que a gente tem hoje. E ali eles colocaram aquelas escoltas. O inimigo pode fazer planos que ele quiser para fazer com que Jesus ressuscitasse. Mas o que Deus quer, não há inimigo nenhum que consiga atrapalhar os planos de Deus. Amém? A nossa vida é o mesmo, irmãos. O inimigo pode fazer os planos que forem para acabar com a sua vida, para tirar você dos caminhos de Deus. Se você está ao lado do seu Salvador, não há o que você temer, que os planos deles vão todos fracassarem. E isso aconteceu na ressurreição de Cristo. Eles colocaram aquelas pessoas ali, guardaram da melhor forma possível para aquela época, e adiantou alguma coisa? Não. Um único anjo de Deus chegou ali e eles caíram como? Mortos. Os planos de Deus não podem ser parados. Deus é soberano em tudo, irmãos. Vamos continuar lendo aqui. Mateus 24, 25 a 27. A gente já leu agora 28 a 32. Lucas 24. Mateus é os sinais da volta de Jesus. É outro tema, para outro sermão. Então vamos voltar lá. Lucas 24, 25 ao 27. Vamos ver. E então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora você pensa, eles não sabiam que era Cristo. Era um homem de longe ali que nem conhecia o que tinha acontecido com Jesus. E agora eles levaram a lição daquele homem. O que Jesus fez? Pegou a palavra de Deus e explicou para eles o que constava tudo no Antigo Testamento que falava do Salvador. E agora aqueles 2 homens ali, aqueles servos de Deus, estavam ali recebendo um estudo bíblico do próprio Criador, do autor da Bíblia. Jesus Cristo passou aquela tarde ali conversando e confortando eles, para eles entenderem qual que era o ministério do Messias e o que deveria acontecer com ele para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. E ali ele conversava e animava eles. E tem vezes que a gente está parecido com esses homens, né? Vamos fazendo um paralelo aqui. Tem vezes que a gente está igual os irmãos aqui, aqueles 2 homens. Não sei nem explicar a Bíblia, eu estou aqui indo para a igreja, mas eu volto para casa cabisbaixo. Eu sou triste. Já viu um servo de Deus triste? Volta, mas a gente está assim, né? Cabisbaixo, aquele dia está ruim ali, a gente passou uma semana ruim, a gente vem para a igreja com a cara amarrada, e era para a gente estar feliz, né? A gente está igual aos discípulos. E tem vezes que a gente está estudando a palavra de Deus e não está compreendendo. E a gente precisa que venha alguém aqui, um pastor, alguém te fale ali, ó. Tenha ânimo, irmão. Não é isso que o Senhor está falando, não. Você tem que ser feliz. Você tem que entender a palavra de Deus. No Eventos Finais, a irmã Ati fala bastante disso. Que o povo de Deus tem que estar ali, ó, alicerçado na palavra. Para o quê? Como falou Pedro, a gente está preparado para dar razão da nossa fé. Eu vim de Uber para cá e eu vim conversando com o Uber, ele era da Assembleia. E a gente conversou sobre isso hoje, né? Ele falou, eu tenho que estudar toda vez, por causa que entra tantas pessoas aqui dentro, e tem vezes que entra no assunto da Bíblia.
Imagine ele perguntando, falando que eu sou da Assembleia, que eu trabalho para Deus, e eu não sei explicar a palavra de Deus. A vergonha que eu ia passar aqui, né? O mau testemunho. Imagine a gente aqui, o povo da verdade, passando por tal coisa. A gente está igual os 2 discípulos aqui, não sabendo responder o básico, né? Aí a gente chega no seu trabalho e pergunta assim, irmão Mauro, me explica por que vocês não comem carne de porco? Aí o irmão Mauro, o pastor Luiz que me falou, eu não sei. Vou ligar para ele. Ou chega aqui, não, por que vocês guardam o sábado? Não sei, é o pior ainda. Como que vai ser a volta de Jesus? Imagine alguém perguntar se você não saber explicar, né? Eu falei, misericórdia, senhor. Se eu não sei explicar a volta de Jesus, aí, ó, o senhor falou, você não fica aqui não, você não sabe nem como que eu vou voltar, como que você vai estar preparado, né? E aqui esses discípulos estavam dessa mesma forma. E aqui eu acho muito interessante no evento Sinais que a irmã White fala que muitos dos que são hoje aqui têm certeza, os irmãos aqui da igreja, que têm certeza da sua fé, quando são colocados numa roda de pessoas que não são da sua denominação, que acreditam em outras coisas e pede ali prova da sua fé, eles não conseguem responder. E aí vem ali na mente deles que é tão falha ali a fé deles que eles não conseguem explicar coisas simples. Não sei se alguém já passou por isso. Mas é desse jeito. Quem conhece, não sei quem conhece o Chico Bíblia. Alguém já escutou falar sobre ele? Os irmãos mais velhos vão conhecer. Era um dos melhores homens aqui que conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Do começo ao fim. Ele está lá em Engenheiro Coelho, já é velhinho. Ganhou milhares de concursos de Bíblia, sabia a Bíblia, o Novo Testamento inteiro de cor. É uma máquina ali de concurso bíblico. Eu lembro que na região, quando eu era pequeno, se ele aparecia na igreja, não precisava nem participar, que ele ia ganhar em primeiro lugar. Muito inteligente. Mas como que ele fez isso? Uma vez ele estava passando pelo Capão e a polícia parou ele. E ali, ó, o que você está fazendo à noite aqui andando aqui no Capão Redondo? Antigamente era muito mais perigoso, né? Aí ele falou, não, eu estou voltando da igreja. Você é crente? Não, sou crente. Então, de que denominação? Eu sou aqui dos adventistas. Aí ele falou, se você é adventista de verdade, então me fala dos 10 mandamentos. Eita! Chico Bíblia passou um apuro, não conseguiu falar os 10 mandamentos. Passou uma vergonha ali com aquele policial. Se você é adventista nada, você não sabe nem os 10 mandamentos, você é da igreja adventista, que guarda a lei de Deus, você não sabe explicar. E ele falou que passou uma vergonha tão grande, que ele fez um pacto com Deus, que ele ia começar a estudar e se aplicar ao estudo. E hoje esse homem é uma bênção. Conhece demais a palavra de Deus. Imagine a vergonha que ele passou, e tem vezes que a gente passa essa mesma vergonha. Na casa de um amigo, no trabalho, com a família. Se o povo de Deus não sabe o que a palavra de Deus fala, coitado de nós, né? O Espírito Santo, no tempo de perseguição, vai trazer à nossa mente aquilo que a gente estudou. Se eu não estudei, o que ele vai trazer? O número do pastor Luiz, né? O pastor vai estar preso lá. Pastor, tira ele da cadeia e traz aqui para ele explicar. Não vai ter essa oportunidade. Se você não estiver preparado hoje, em tempo de paz, no tempo de dificuldade, você vai ser pego desprevenido. Não vai estar preparado. Mas vamos continuar, que a gente está chegando no fim. Agora a gente vai continuar lendo aqui do 28 a 32. E continua a palavra de Deus falando assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia passar adiante. Ele quem? Aqui Jesus, né? Fingiu que ia adiante. Mas ele os constrangeu dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou eles para ficar ali com eles. E aconteceu que ele, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. É até o 32. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então agora Jesus estava caminhando com eles, e Jesus fez que ia continuar, que o lugar dele não era ali em Emaús, né? Ia continuar para outro canto. E aqueles homens falaram: ó, não, fica com a gente, já está de noite, o caminho é perigoso, né? Continua, passa a noite aqui com a gente, amanhã você vai. E ali Jesus aparece para eles ali, e na hora que Jesus ora e expunha ali, eles descobriram que era quem que estava com ele? O Salvador e o Rei dos Reis. A forma de orar ali era conhecida por eles.
do Mestre. E eles viram que aquele homem que estava a tarde inteira era Jesus, que passou ali com eles. E eu fico me perguntando quando eu li, por que Jesus fingiu que ia continuar, né? Jesus podia ter parado e falado, não, deixa eu dormir na tua casa hoje, aqui a gente já está conversando, né? Já estamos aqui a tarde inteira, a gente é amigo, né? Deixa eu dormir aqui com vocês, amanhã eu continuo. Aí não, ele fingiu que ia o quê? Continuar andando. E isso aqui tem uma ciência muito interessante para a gente hoje, eu quero ler para vocês no Desejados Todas as Nações. Por que Jesus fingiu que ia continuar? E na página 765. Quem tem esse livro em casa, lê esse capítulo. É uma bênção aqui e tira lições magníficas para a nossa vida. Olha aqui o que a irmã Eti escreve sobre esse momento. Houvessem os discípulos deixado de insistir no convite e não teriam ficado sabendo que seu companheiro de viagem era o Senhor ressuscitado. Cristo nunca força a sua companhia junto de ninguém. Interessa-se pelos que dele necessitam. Com prazer penetra o mais modesto lar e anima o mais humilde coração. Mas se os homens são demasiado indiferentes para pensar no hóspede celestial ou pedir-lhe que neles habite, ele passa. Assim sofrem muitos grande perda. Não conhece a Cristo mais do que os discípulos, enquanto eles lhe caminhavam ao lado. Olha o que ela escreveu aqui. Vocês compreenderam? Cristo não entra no lar de ninguém sem ser convidado. Então, se você não convida na sua casa todo dia a presença de Deus, quem que entra no seu lar sem ser convidado? O inimigo, Satanás. Deus não. Como meu amigo fala, Deus é um cavalheiro, né? Ele só vai no lugar que ele quer, que ele é chamado ali, que querem que ele esteja. E você está chamando Jesus para sua casa todo dia? A gente já pediu aqui a presença de Deus aqui, né? A gente sempre pede no culto, né? Nós sabemos que Jesus está presente aqui. O Espírito Santo também. Mas na tua casa, você está orando pela presença do Senhor na sua casa? Tem vezes que você está passando por dificuldades, problemas, a parte espiritual, e você não sabe por quê. E você não está pedindo a presença de Deus. Quando você está indo trabalhar, você está pedindo a proteção e a presença de Deus no seu dia? A irmã White fala que se você soubesse que os planos de Satanás para o seu dia, você não sairia um dia da sua casa sem pedir as bênçãos de Deus, que é Ele que nos livra. O inimigo fala que está ao nosso redor querendo o quê? Devorar a gente, como um leão, né? E se você não tem a presença de um Deus poderoso para te salvar, você consegue fazer alguma coisa pelas suas forças? Não, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue nem tomar uma decisão na nossa vida, tranquila, para onde que a gente vai, o que a gente vai comer. A gente vai tomando só decisão errada. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente não coloca Deus à frente de tudo. E é essa ciência aqui que a irmã vem falando. Peça a presença de Deus na sua casa, para que Ele habite ali. Que a sua casa seja um lar de paz, um lar diferente. Aonde você for, você possa resplandecer a Deus. É isso que esses discípulos aqui não tinham compreendido. E é isso que muitas vezes a gente se esquece. E a gente está andando da mesma forma que esses dois homens. Esquecendo da missão deles, esquecendo de estar na presença de Cristo a cada momento. Então que você possa lembrar na sua casa. Você é um representante de Cristo. E você precisa que o Espírito Santo, que Deus habite o seu lar. Por causa que Ele só vai estar na sua casa se você pedir. Vamos continuar aqui para terminar. A gente vai finalizando com a página, com o versículo 33 a 36. E o que aconteceu no 33 aqui? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro aqui. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Vamos voltar lá para o princípio que eu falei. Eles estavam indo num lugar de difícil acesso, né? Que eles tinham que ir muito devagar. Não era mais fácil, se pensar pela nossa lógica, eles dormirem e de manhã irem? Se você passa num lugar difícil para passar, de dia é difícil, imagine à noite.
Eles não tinham refletor naquela época, não tinha aqui, igual as ruas aqui, tudo iluminada, né? É no máximo a lua ali. Não era mais fácil pela lógica? Mas aqui, ó, o que que mostra? Eles falavam que quando Jesus conversava com eles, o que que acontecia? O coração deles ardia. Isso é a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso já aconteceu com vocês alguma vez? Vocês saírem da casa de Deus, ou lerem a palavra de Deus e parece que está fumegando o coração? Quando está acontecendo isso, o que que acontece? Você consegue ficar parado? Não, eu vou ficar sentado aqui, ó, vai passar. Não, depois eu falo. Não, você quer naquela hora orar a Deus, naquela hora falar para outro o que que aconteceu com vocês. Quem nunca passou por isso, peça para Deus. Que quando você sentir isso no seu coração, você não consegue ficar parado e não fazer nada na obra de Deus. Você é direcionado a levar a mensagem para outros, contar o que está acontecendo, salvar outras pessoas. E isso aconteceu com esses homens. Por isso que eles não conseguiram esperar o outro dia. Eles tiveram que sair correndo para levar as boas novas para os discípulos lá em Jerusalém. E o desejado fala que eles saíram numa velocidade tão grande, para passando, que os anjos foram ali cuidando deles para não se acidentar. E eles falaram assim, ela fala que eles não sabiam quem estava do lado deles voltando. Era o próprio Cristo, ali protegendo eles. E quando eles chegam na casa daqueles discípulos tristes, eles começam a contar tudo o que aconteceu, e eles falam o quê? Jesus passou a tarde inteira com a gente. A gente nem sabia que ele estava do nosso lado ali no caminho de Emaús, e ele pregou para a gente, falou ali, e a gente no repartir do pão descobriu que era Cristo, e ele sumiu. Mas aquele homem, o Cristo que estava ao lado deles, invisível, quando eles falaram essas coisas, apareceu e falou o quê? A paz seja convosco. Pensa a alegria daqueles homens em ver Jesus ali, onde muitos falaram que ele tinha ressuscitado, eles não acreditavam, e agora Jesus estava na presença deles. Irmãos, quando você for entregar esse livro, quem vai te acompanhar é esse mesmo Cristo que estava com aqueles homens. Você é um canal de bênção aonde você for. E através de você, desse livro e da oração que você fizer com essas famílias e essas pessoas, você vai levar a paz de Cristo para cada um deles. Tem pessoas que estão precisando nesse mundo receber essa mensagem, receber a paz de Cristo. Não tem sossego, não conseguem ter um sono tranquilo, por causa que as coisas do mundo, e o inimigo coloca tanta coisa na sua vida que você não consegue ter paz. E você é um canal de bênção através do contato com Cristo Jesus. Quando você for numa casa, tenha isso em mente. Eu estou levando a paz de Cristo e a bênção para esse lar. Essa família precisa, eu amo eles, são meus amigos, e eles precisam da paz de Cristo. Quando a gente for entregar isso, olhe a Deus antes. Senhor, estou indo na casa de 5 amigos aqui, que o Senhor possa estar ao meu lado, que o Senhor fique nesse lar, que o Senhor abençoe essas famílias. Quando Jesus chamou os 70, o que ele falou? Entra na casa deles, fala o que? A paz seja convosco. Vocês vão levar a paz ali. Quem aceitar, vai ser ali, ó, muito abençoado. E quem não aceitar, fala, bate aqui, ó, a sola dos seus pés, da sua parte você fez. E hoje a gente tem essa mesma missão. E a gente está saindo aqui com essa mesma missão desses homens, de sair com o nosso coração fumegando, com a certeza da salvação, e a necessidade de levar a salvação de casa em casa, de lar em lar, dos nossos amigos e familiares. Para isso que esse momento aqui foi planejado, com a igreja desde o ano passado. O pastor Ted Wilson falou que quer distribuir 2 bilhões de grande conflito. Olha a quantidade, no mundo inteiro. E nós temos a oportunidade de participar da obra de Deus, levando a salvação, convidando eles para estar aqui na Semana Santa, para terem um contato a semana inteira com Deus. E a gente tem essa felicidade, que é um trabalho que os anjos queriam fazer, a própria Bíblia fala, mas Deus deixou para quem? Para mim e para você, para pequenos e para grandes, levarem a salvação através da palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero ler 2 versos do livro Ministério para Grandes Cidades, que ele vai falando da nossa responsabilidade como servos e ministros de Deus. E aqui, eu vou ler só 2 parágrafos. Quem nunca leu, pode ler esse livro aqui. Ele foi preparado para a gente que mora nas cidades grandes. Como que seria o nosso trabalho, o que a gente precisaria fazer.
E aqui, eu vou ler aqui 2 versículos e a gente termina. Fala assim: milhares de pessoas em nossa cidade são deixadas em trevas, e Satanás está jubiloso com a demora, pois isso lhe dá oportunidade de trabalhar nesses campos com homens de influência para promover os seus planos. Que as sentinelas despertem, que ninguém continue indiferente à situação. Deve haver completo despertamento entre os irmãos e irmãs de todas as nossas igrejas. Parece que não está falando para a gente hoje? Quando você anda nas igrejas, eu não conheço a igreja aqui, que eu nunca vim, mas espero que não esteja nesse patamar, né? De você estar dormindo indiferente ao trabalho de Deus. Eu já preguei várias vezes em outras igrejas pela nossa associação, e muitos falaram que há 4 anos aqui a gente não sabe nem quem é o líder do ministério pessoal, não tem estudo bíblico, a igreja não trabalha, a igreja está dessa forma aqui. E quem é que está rejubilando? É Deus? Não. O inimigo está ali, ó, feliz, ó, pode dormir aqui, ó. Enquanto vocês estão dormindo, eu estou levando muitos para a perdição. E aqui, esse aqui foi o que eu mais gostei, o verso, na página 11. Quando eu li ele, a gente estava lendo o livro Eventos Finais, e tem uma parte que vem falando na pandemia. A gente tinha um pequeno grupo na pandemia, e aí a gente leu sobre as cidades, e eu li esse livro por causa que falaram, ó, quem leu o Ida para o Campo tem que ler o Ministério Pregando Cidades. Irmãos, eu quase chorei quando li isso aqui. É a primeira página. A irmã White vem fazendo um paralelo entre Sodoma e Gomorra e os nossos dias. E ela fala assim: a cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. A cada momento, alguns passam para além do alcance da misericórdia de Deus. E aonde estão as vozes de aviso e súplica, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Nossa, quando eu li isso aqui, eu vi aquele peso no meu coração. O que eu estou fazendo para levar mais gente para o céu? Tanta gente se perdendo aí, na pandemia tanta gente morreu. E o que eu fiz para ajudar os outros? Tem vezes que a gente está vindo na casa de Deus, sentando nos bancos, voltando para os nossos lares e só. Como aqueles irmãos esquentam banco, né? Eu volto aqui, depois não volto mais na quarta, porque as quarta-feiras não vem quase ninguém. Um domingo, no máximo, ali eu já fiz um milagre para Deus vir no domingo. Eu não tenho desejo de levar outras pessoas para os caminhos de Deus. E a gente está entrando nesse grupo de pessoas aqui que a irmã White está falando. E muitos lá, nossos amigos, familiares, pessoas do trabalho, estão se perdendo e a gente não tem coragem de levar a mensagem de Deus. Olha que forte. Imagine você ter essa mensagem de salvação, mas não ter a coragem, não ter o ânimo de querer salvar ninguém. Essa é a obra de um servo de Deus? Não. Deus quer que todos os seus filhos estejam dispostos e alegres para levar a salvação a cada um. Por isso que Mateus ali, no final, 28, vem falando o quê? Da grande comissão. Ide e pregai a todo mundo, levando a mensagem do Evangelho. Quem crer e for batizado será? Quem não crer será? Condenado. Mas ali ele falou o quê? Você que vai escolher? Não, ele não fala qual que é a nossa obrigação. Que esse dia é obrigação, não é você acha que vai ou não, você vai. Quem é servo de Deus, está na casa de Deus e conhece o que Jesus fez por você, vai e leva a salvação para outros, independente de quem seja. Tem muita gente que fica assim, não, aquele irmão ali, esse ali eu não vou falar não, eu acho que ele não vai aceitar. Aquele ali não, esse aqui ele aceita, eu dou para ele. Não é isso que a Bíblia está falando. Você vai e abençoa a todos, você leva a todos. O trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer. Irmãos, essa mensagem aqui que eu trouxe para vocês, com base na missão que nós temos designado de levar esses livros e a missão das 5 pessoas que a gente está orando desde os 10 dias de oração, a gente ir na casa deles, ore por eles, peça a presença de Deus e vá sem medo, que Deus é contigo. Ele vai estar com você onde você for, para levar um sim ou não das pessoas que você vai conversar. Mas a sua parte você está fazendo.
Continue orando por eles. Convide eles para estar na semana de oração aqui. Vai ter uma semana de oração lá na igreja. A gente vai estudar sobre a vida de Jesus, o sacrifício de Cristo. Eu quero que você seja o meu convidado especial. Que você possa ir essa tarde aqui, ou amanhã cedo, ou amanhã à tarde. Tem esse período, igual o pastor falou. E vá com fé, que Deus é contigo. Eu vou estar orando por vocês a semana inteira, como já estou. E que vocês possam orar por essas pessoas a semana inteira. É uma semana, irmãos, que a gente tem a Semana Santa. A Semana Santa não foi feita para nós aqui, servo de Deus aqui, que já conhecemos a história, e sim para aqueles que não conhecem. O objetivo é abençoar a vida das outras pessoas nesse momento em que o mundo inteiro está celebrando o quê? A Páscoa. Então vá lá, faça um esforcinho, vai na casa dele, traz ele para a igreja. Eu vou te acompanhar a semana inteira, irmão. Vem aqui, você quer vir? Eu vou te ligar antes, vou te mandar mensagem, vou te mandar um WhatsApp. Vem que eu quero estar junto com vocês. E que você possa fazer esse esforço de estar nessa semana aqui. Mas esse trabalho não é só para uma semana. Que você, como servo de Deus, possa ter sempre em mente que você é um missionário. Você é um evangelista. Não depende só do pastor, não depende só dos anciãos, da liderança da igreja. Mas você, como servo de Deus, tem uma mensagem de boas novas e de salvação para cada uma das pessoas lá no mundo. Que você possa ir com essa certeza e com fogo no coração para trazer essas pessoas e levar a mensagem de Deus, ela aceitando ou não, mas que você possa ser um canal de bênção na vida dos outros. Irmãos, eu terminei minha mensagem, cravada aqui no meio-dia. Que todos possam orar. Eu quero fazer aqui um pacto com os irmãos para essa semana. Eu queria ter 3 horários de oração durante o dia. Todo dia, pela semana de oração, por todos os irmãos que vão estar vindo na semana aqui. Os irmãos que vão receber os livros também. A gente não precisa saber o nome de todos, mas Deus o sabe. E eu queria fazer 3 horários de oração com a igreja inteira em prol da Semana Santa. Das pessoas que estão recebendo estudo, das pessoas que vão estar assistindo aqui ou online. Eu queria que nós orássemos às 7 horas, é um horário que eu acho que quase todo mundo já deve estar acordado ou está indo para o trabalho. Você pode orar estar em mente orando ao meio-dia, no horário do almoço, e às 18 horas, antes da gente vir aqui para a igreja, já mais para frente. Quem se prontifica, está orando. Onde você estiver, no lugar que você estiver, lembrar de orar pela Semana Santa, pela mensagem que vai ser pregada e principalmente por todos aqueles que vão receber as bênçãos da palavra de Deus nessa semana. Então é um pacto com todos, até o sábado, o último dia que a gente vai finalizar. Lembre de orar por todos eles aqui. Eu quero convidar a todos a se levantar para nós orarmos. Pega o seu livro aí também. Ah, não, é verdade, vai ter a mensagem. Então vem aqui, irmão. Vamos orar aqui, vamos cantar, eu tinha até esquecido. O irmão aqui vai cantar a última mensagem. E aí eu espero que você fique em reverência nesse momento. E você medite, fale para Deus aqui. Pode se assentar se vocês quiserem, ficar em pé, não tem problema. Que vocês possam falar com Deus assim: Senhor, o que falta para mim ser um verdadeiro discípulo, para um verdadeiro missionário, Pai? Pense nas pessoas que você vai orar essa semana e convidar, e que Deus possa estar abençoando e você possa ter no seu coração e ser um verdadeiro discípulo que tenha a presença de Deus na sua vida. Amém? Essa música ela fala desse Jesus que se apresentou aos discípulos a caminho de Emaús e que tem uma festa preparada, mas falta pessoas que ainda precisam estar presentes nessa festa. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia
a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, com uma festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Vamos orar. Pai amado que habita os altos céus, Senhor, estamos numa semana diferente na igreja, uma semana santa, Pai, que o Senhor possa estar com cada um aqui, Pai. Senhor, que todos os seus filhos que irão levar esses livros, levar esses convites, possam levar a Tua paz e a Tua bênção a todas as pessoas que eles estão orando, Pai. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o fogo do Espírito Santo, Pai, para que possamos evangelizar, que possamos levar a Sua mensagem a todos nesse mundo, mas começando pela nossa redondeza aqui, Pai. Que essa igreja possa ser um recanto de luz nesse local, Pai, que as pessoas ao passarem aqui na frente possam sentir a necessidade de entrar e aprender mais de Ti, Pai. E que através do testemunho, tanto falado, mas como da nossa vida, nós possamos resplandecer ao Senhor, Pai. Abençoe cada um no decorrer desse dia, nas visitas que faremos e durante toda a semana, Pai. Que só o Senhor possa ser honrado e glorificado. E comece a agir desde agora, Pai, no coração de todos aqueles que iremos entregar os convites e os livros, Pai. Que o Senhor esteja conosco. É o que eu lhe peço e agradeço no nome do seu Filho amado Jesus. Amém.